Você está acompanhando o primeiro programa da série Conhecimento Matemático, desenvolvendo competências para a vida. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Joana. Quais são os seus destaques, professora, sobre o que discutimos hoje aqui? Bom, essa questão sobre o debate, esse debate a respeito do ensino da matemática voltado para a vida, a gente estava conversando antes também, dá pano para manga, né? A gente tem muito o que falar, muito o que discutir, e aqui a gente só começou a falar alguma coisa de como a gente pode estar conduzindo as crianças desde a educação infantil para estar começando a entender a matemática e vendo a matemática com outra visão, uns olhos diferentes do que nós tivemos, nossa formação aconteceu, né? Então, isso é extremamente importante. Os vídeos que nós vimos também, principalmente com relação ao lúdico. O lúdico é uma questão muito importante dentro da educação infantil. Eu, como professora de educação infantil, vejo quanto isso faz diferença. É o diferencial, sim, para a criança se tornar um aluno com mais capacidade de assimilar essa questão do conhecimento formalizado quando ele é iniciado com o lúdico. Então, é uma questão muito importante que eu achei interessante a presença dela aqui no nosso debate. Obrigada, professora Joana. Professor Cristiano, seus destaques. Eu gostaria de fechar, ou abrir, na verdade, para a semana toda esse debate, que é essencialmente a questão da motivação para a matemática. Acho que isso é fundamental. E nós deixamos aqui a questão, onde é que está a motivação pela matemática? A motivação do professor, motivação das crianças. O que nós observamos é a tendência de se cada vez mais utilizar o jogo. E, na verdade, muitas das vezes, a entrada do jogo dentro da sala de aula seria um engodo pedagógico. Porque como o professor não consegue encontrar motivação dentro do próprio fazer matemática, então ele empresta uma motivação a priori do jogo para fazer com que a criança faça a matemática. Ou será que seria, como a própria Ana Teresa colocou, através de uma metodologia ideal? Será que existe essa metodologia ideal? E, na verdade, o que está em debate nessa série de programas é o resgate da cultura dentro do espaço do ensino da matemática, resgatando o corpo, resgatando a matemática nas profissões, a matemática na cultura infantil, a matemática em novas tecnologias, a história da matemática, e mostrando que a matemática, na verdade, é uma produção humana. E ela é bonita porque ela retrata toda a capacidade do homem se extrapolar, de ele construir cada vez mais novos limites. Então, vamos continuar o nosso debate, no nosso próximo programas, tentando descobrir onde é que está essa motivação. Tá certo, professor. Obrigada. Professora Ana Teresa, seus destaques. Eu deixo aqui também, né, como alguma coisa para ser pensada ao longo dos programas da semana, né, que todos vão ser voltados para a questão da matemática voltada para a vida, que a gente tenha bastante cuidado ao pensar nessas conexões com a seguinte questão. Eu acho que quando a gente defende uma matemática curiosa, interessante, prazerosa, motivadora do aprender, né, matemática, em momento nenhum a gente está deixando de dar importância ao aprofundamento conceitual que os alunos precisam ter e da sistematização dos conteúdos que a gente precisa fazer com ele na escola. Então, quando a gente pensa aqui em caminhos alternativos, em metodologias, em práticas de sala de aula que contemplem, né, essas questões da matemática interessante, agradável e curiosa, a gente não pode abandonar esse outro lado, que é uma coisa super importante que faz parte do nosso trabalho, né? Então, que a gente pense sempre nesses dois caminhos, quer dizer, Cristiano fez uma metáfora muito interessante quando a gente conversava hoje, que a gente é como se a gente estivesse numa pista uma pista de duas pequenas pistas, onde a gente, ao mesmo tempo que a gente aprofunda conceitualmente, a gente utiliza a sociocultura e etc e tal. Obrigada. Bom, o primeiro programa da série Conhecimento Matemático, desenvolvendo competências para a vida, fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças do Cristiano Alberto Muniz, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, da Joana Pereira Sandes, professora do Centro Educacional Lago Norte, em Brasília,
e da Ana Tereza Carvalho de Oliveira, professora do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Eu agradeço também ao professor de matemática Francisco Santos, que participou direto do Maranhão. Você pode ter acesso aos textos referentes a esta série na nossa página na internet. Anote o endereço: www.redebrasil.tv.br/salto. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos discutir a alfabetização com os números. Até lá!